unidade e oração. Pai, fala conosco agora por meio da Tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode sentar agora. Ok, você vai... não é o edificação, ok? É o liderança. Vamos ler ali, não está o versículo inteirinho, está o começo e uma partezinha. Diz, eles se dedicavam às orações. A igreja primitiva experimentou uma unidade maravilhosa. E essa unidade a levou a conhecer moveres extraordinários de Deus nos seus dias. E a gente está estudando as coisas que levaram aquela igreja a ter aquela unidade e, como consequência, experimentar Deus de uma maneira extraordinária. E a oração, sem dúvida alguma, foi um dos ingredientes mais importantes para aquela construção do que eu chamo de um ambiente de unidade. Unidade é algo que você percebe no ambiente de unidade, que aqueles primeiros cristãos vivenciaram. Oração estava ali no contexto. Eles se dedicavam, entre outras coisas, às orações. Tinha dedicação à oração. Por que a oração é uma grande promotora de unidade? Por quê? Porque nós sabemos que ela é, mas por que ela é uma grande promotora de unidade? Anote uma resposta. Por que você vê na sua maneira de analisar, certo? Por que ela é uma grande promotora de unidade? Por que ela ajuda na unidade, nessa construção de um ambiente de unidade? Anote sua resposta. Então, enfim, alguém quer compartilhar lá do seu lugar por que a oração é uma grande promotora da unidade? Alguém quer compartilhar, quer dizer para a gente aqui, levante a mão. Diga, Karen. Quando a gente ora, a gente experimenta o amor de Deus que é inclusivo e daí a gente... isso vem em nosso meio também. Ok. Mais alguém gostaria de compartilhar a sua resposta? Quando oramos juntos, nos tornamos mais fortes. Ok. Alguém mais? Alguém mais quer compartilhar uma resposta? Podemos ouvir mais uma pessoa. Ok. Então, um foco, né? Único foco, um objetivo só. Né? Ok. Gente, nós vimos, certo? Aqui no versículo 42, essas práticas, as 4 do versículo 42. Não quer dizer que são só essas, mas essas estão mencionadas no contexto do culto público, que era ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão que é a ceia e oração. Então, versículo 42 é contexto dentro de culto público. Essa é a indicação bem nítida, o 42. Então, isso aqui eles realizavam no culto público. Tem as outras coisas que eram nas casas, mas esse é culto público. E aqui nós vemos que está esse termo orações, está no plural. Esse fato nos apresenta a ideia de várias orações. Durante os cultos realizados pelos primeiros cristãos. Isso denota que havia um bom
investimento de tempo. Investimento de tempo na prática da oração. Essa é uma palavra-chave, por isso que ela está repetida aqui. É para a gente escrever e marcar, certo? Na prática da oração. Então, oração era muito valorizada no culto da igreja primitiva. Porque havia orações, tinha muita oração nos cultos. Então, quem não gostava de oração, não gostava muito dos cultos da igreja primitiva, certo? Então, quem está aqui no terceiro é porque gosta de oração e a gente ora várias orações, numa direção do Espírito, ou dentro de uma liturgia normal, e a gente ora em outras línguas, porque é a oração na linguagem do Espírito Santo, e a gente estudou como a oração em línguas tem um valor enorme. Então, eles faziam orações, e com certeza tinha lá também muitas orações em outras línguas. A Escritura valoriza, indica e dá exemplos de oração individual. Certo? Então, orações. E nós já vamos falar aqui sobre a oração no outro sentido, como igreja, mas vamos também ver que a Escritura valoriza não só a oração coletiva na igreja. Tem gente que só ora na igreja. E é importante orar na igreja, mas não dá só para orar na igreja. Não, mas na igreja, daí eu oro, porque daí eu sinto, daí tem oração. Que bom quando a gente sente, mas a gente não precisa ficar esperando sentir para orar. Oração é algo bíblico, é um mandamento bíblico. A Bíblia diz que é para a gente orar sempre. Então, oramos no público, mas no individual. Jesus tinha tempo a sós com o Pai em oração. O que diz Lucas 5,16? Esse versículo até a gente estudou aqui no GP dos Pastores. Diz: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Hoje de manhã até a gente comentou no nosso GP que isso não está explícito na Bíblia, certo? Não nos dá detalhes, mas a impressão que eu tenho, e eu acredito que acontecia isso, que às vezes Jesus era visto como mal educado. Ele atendia as pessoas e estava ali, e se tinha alguém que tinha demanda de trabalho e de gente para atender e orar, era Jesus. E se Jesus ficasse em determinado lugar, 24 horas por dia teria gente. Mas sabe o que Jesus tinha que fazer? Às vezes ele tinha que dizer: não vou mais atender, eu vou sair, eu vou orar. O que você acha que muita gente pensava de Jesus? Ele não é educado, ele não tem amor. Mas lembra, Jesus era 100% Deus, mas 100% homem. Ele tomou a forma humana. E como homem, ele dependia de oração, de comunhão com Deus para viver aqui nessa terra e fazer a vontade do Pai. Jesus era homem. E Jesus vivia em oração. E muitas vezes ele atendia a multidão, saía e ia orar. Sabe, isso é muito significativo. Ele tinha tempos a sós com Deus. Tempo de oração individual.
E se Jesus fazia esse tempo, a gente não tem desculpa. Se Jesus dava um jeito na alta demanda dele e rompia, colocava alguns limites e dizia, eu vou orar. Sabe, eu tenho muita desculpa, eu tenho muita demanda, eu tenho muita coisa para fazer. Eu posso, sabe, muita coisa que justifica, mas não justifica. Porque se Jesus colocava limites e fazia o tempo, ei, eu posso fazer. Eu tenho que ter um tempo individual de oração. A oração individual é extremamente necessária. O que Tiago diz? Ele diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Almeida diz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas o que eu acho aqui muito interessante? Quando fala da oração feita por um justo, fala de uma oração individual. Nos chama a tempo para orar individualmente. Eu e Deus. Eu e Deus. Então, a oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Pode muito em seus efeitos. E daí ele dá o exemplo de Elias, que orou e não choveu, e depois de mais de 3 anos ele orou e choveu. Então ele diz, olha, a oração feita por um justo pode muito. E o Espírito Santo, por meio de Tiago, está aqui nos encorajando a orar, a ter tempo individual a sós de oração. E ele está nos motivando, dizendo, ei, funciona, tem efeito. Vocês precisam disso. A oração feita por um, a tua oração tem poder. A Bíblia está dizendo que ela é poderosa e eficaz. É preciso ser justo. Quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado pelo sangue do justo, Jesus Cristo. Aquele que foi declarado justo, aquele que veio a Cristo, aquele que está em Cristo, esse é justo. Está escrito que a oração feita por um justo, não por um ímpio. Se você é justo, se você está em Cristo, foi justificado pelo sangue de Jesus, anda com Ele. Ei, a Bíblia diz que a tua oração é poderosa e eficaz. Quando nós oramos, nós precisamos orar com essa convicção, que a nossa oração tem poder. Que a nossa oração é forte, né? Oração forte, sim, nossa oração é forte. Ela tem poder, ela é poderosa e ela é eficaz. Ela realiza, ela tem efeito, ela muda situações. Não duvide do efeito da tua oração. Não ore só por orar, ore para acontecer. Às vezes, eu não sei você, mas deixa eu confessar meu pecado, eu já me peguei orando só por orar. Ora, Deus faz isso, faz aquilo. Vamos ver, uma dessa acontece, né? E às vezes a gente ora até não acreditando, né? Hoje, né, a gente viu o testemunho aqui, né? Mas Deus foi misericordioso e fez mesmo assim. Mas veja bem, o que a Bíblia está nos motivando? Com que coração que a Bíblia está dizendo que é para a gente orar? Acreditando na eficácia da nossa oração. Que quando nós orarmos por circunstâncias da vida, orarmos pelos nomes do movimento de semeadura. Ah, sabe, eu tenho
enchido a minha boca quando eu estou orando por esses nomes. E eu oro, eu falo esses nomes, eu digo, Deus, eu quero essas pessoas aos teus pés. Eu quero essas pessoas mudadas, convertidas. Eu quero essas pessoas comigo aqui. Eu quero. É poderosa a nossa oração eficaz. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. No entanto, Jesus disse que a oração coletiva, ela pode tudo. A oração feita por um justo, ela pode muito, é poderosa e eficaz. Mas daí Jesus disse que a oração coletiva pode muito. Vamos ler aqui Mateus, vamos ler Mateus 18, a partir do versículo 17, e aqui a gente vai ver que é coletivo, é a oração na igreja, em público, com outros. Certo? Veja o que Jesus diz no versículo 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte a igreja. É contexto de igreja, coletivo. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Certo? Eu li esse versículo para dizer que o que Jesus diz a seguir é contexto coletivo de igreja. E diz, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo, também, certo? Está no contexto, é a mesma história, é o coletivo, é a igreja. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual, o quê? Pedirem. Pedir aqui é oração. Qualquer assunto que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem, não é individual, é coletivo, a partir de 2 ou 3, igreja, está falando aqui da eclésia, do ajuntamento dos que creem, daqueles que deixam os seus lares para uma assembleia pública. Isso é igreja. Igreja não é alguém só isolado em casa, é ajuntamento dos que creem. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, eu estou ali no meio deles. Sabe o que Jesus está dizendo? Que a oração coletiva pode tudo. É claro. Tudo que vocês pedirem. É claro que esse tudo é dentro da vontade de Deus, é claro. É lógico. Certo? Mas a oração, se a oração individual é poderosa e eficaz, a força da oração coletiva se multiplica, ela é muito maior. Se um pode muito, se tem unção na oração de um, agora, quando vários com unção se unem e oram, gente, isso não tem limite. Como nós cremos na oração individual, a gente tem que crer e valorizar a oração coletiva. Isso está muito claro na Bíblia. Na oração coletiva, ou seja, a oração coletiva, ela produz grandes resultados na vida do povo de Deus. Grandes resultados na vida do povo de Deus. A gente vê, não só no Novo, mas lá no Antigo Testamento, fala quando Josafá, ele proclamou um jejum, ele fez esse jejum e convocou o povo de Deus para vir se reunir em um jejum e todo o povo veio. Eles estavam debaixo de grande ameaça.
um rei poderoso, vinha com um exército enorme e não ia sobrar nada deles. Eles não tinham o que fazer humanamente, mas eles foram para o jejum e a oração coletiva, e Deus lhes deu uma enorme vitória. Segundo Crônicas 20, você vê isso. O coletivo, o poder do coletivo é enorme, enorme. Nós já vimos aqui no livro de Atos grandes maravilhas que Deus operou em momentos em que a igreja se uniu em oração. Então as palavras ali são grandes e oração. Duas palavras para você escrever, memorizar e associá-las. Deus faz grandes maravilhas quando se tem uma unidade em oração, quando existe essa oração do coletivo. Há um grande poder e há uma unção maior. O que aconteceu sábado na marcha? Quantos estiveram na marcha para Jesus? Olha aí, um bom número, que bom. Gente, isso é poderoso. Isso é poderoso. Sabe, eu vibro com a marcha. Eu amo estar lá andando na rua, comunhão com os irmãos, orando, cantando, louvando a Deus. Né? Isso aqui eu disse no domingo, eu fiquei olhando lá para os caminhões, né? E eles lá cantando, tocando, adorando, e aquela adoração subindo aos céus de Curitiba, a partir de Curitiba. Sabe, aquelas orações sendo feitas. Daí o pastor